Paz, meus amigos, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, por estar inscrito nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tenho certeza que Deus tem muitas revelações para o coração nosso nesses últimos dias. Pois bem, nesse vídeo eu quero esclarecer coisas que talvez ainda estejam incompletas na sua mente. Nós falamos nos últimos vídeos sobre Jerusalém. Nós falamos sobre Jerusalém ser o local, o centro do Éden, do Jardim do Éden. Nós falamos ainda sobre o local do Monte da Congregação, Monte Sião. E nós dissemos que é o local onde há disputa hoje, é um local hoje dominado pelos islâmicos, pela religião muçulmana, e nós vemos um local de disputa, um local que pode causar guerra a qualquer momento no mundo todo. Por que é que isso está acontecendo? Eu quero chamar a atenção sua para algumas coisas e nós estaremos também entrando no livro de Gênesis. Entramos no livro de Gênesis para mostrar que tudo se repete. E eu quero que você se atente, linke todas essas coisas que serão ditas hoje no que já foi dito em outros vídeos. Preste atenção comigo em alguns textos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz em Ezequiel, no capítulo 28, verso de número 12. Leia comigo esse texto. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, sobre o rei Tiro, de Tiro, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isto te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Preste atenção em algumas palavras aqui que eu vou destacar para você. Primeiro, a palavra violência em hebraico é Hamas. Preste atenção que está escrito que por causa dessa violência, por causa do Hamas, ele foi lançado fora do monte de Deus profanado. Eu não sei se isso significa alguma coisa para você, mas isso faz todo sentido. Eu quero que você pesquise depois no Google essas palavras: Hamas, violência, e o monte de Deus, o monte da congregação, que é o local onde está a mesquita de Omar, Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Dois locais que pertencem aos muçulmanos. Mas eu quero que você se lembre que aquele local foi consagrado a Deus. Quando Jacó ali sonhou, ele ungiu aquele lugar e ali está escrito que ela era a casa de Deus. Preste atenção nisso. Como as coisas se conectam, meus amigos. Como tudo se conecta. Eu quero que você saiba ainda que lá no Éden, no princípio, diz a história que os estudiosos dizem que quando Deus criou os céus e a terra, Deus desceu no centro da terra, que é em Jerusalém, naquele monte. Por isso que existem guerras naquele local até hoje. Mas eu quero te mostrar uma revelação maior. Esse texto está falando sobre o rei de Tiro. Eu não sei se você sabe, mas na palavra grega, quando a gente fala Satanás, alguns acreditam que essa palavra Satanás, ela vem de Satiros. Tiros, tiro. Eu creio que você entendeu. Essa é uma expressão que vem sobre esse rei, o rei de Tiro. Agora,
Você já viu um homem, um rei? Porque eu acredito que aqui está falando sobre Satanás. Porque eu nunca vi um rei ou um mortal ter as habilidades como está escrito no capítulo 28 do livro de Ezequiel. Um homem jamais poderia ser um querubim. Agora preste atenção comigo que todas as pedras do verso 13, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, todas essas pedras, exceto o ouro, eram pedras que em Êxodo, no capítulo de número 28, eu vou colocar na tela para vocês verem, Êxodo no capítulo de número 28, eram pedras que pertenciam ao peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. Olha o verso de número 15, capítulo 28 de Êxodo. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. A terceira ordem será de jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Então nós temos o sumo sacerdote com um peitoral, com as mesmas pedras descritas em Ezequiel 28, são as mesmas pedras descritas no peitoral do sumo sacerdote em Êxodo no capítulo de número 28. Alguns estudiosos chegam a concluir que Lúcifer nunca foi o regente do coral, como nós ouvimos, mas que ele era um sacerdote. Agora preste atenção que um dos textos em Ezequiel 28 e Isaías 14, se referindo ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro, mas não a um ser mortal apenas, uma palavra também que se aplica a um ser espiritual, porque o mortal não tem essas características. Esse rei de Tiro, ele não carregava essas pedras como um sacerdote, como um sumo sacerdote. Isso daqui está se referindo a alguém mais poderoso. Agora perceba que são as mesmas pedras utilizadas no peitoral do sumo sacerdote, Êxodo 28. Agora, os estudiosos entendem que esse ser era um sumo sacerdote, era um sacerdote. Agora preste atenção que o texto em Ezequiel 28 que lemos, fala, verso 14, tu eras querubim, ungido para cobrir. Eu não sei se você sabe que no Santo dos Santos havia uma arca, era onde estava a presença de Deus. Naquela arca haviam 2 querubins que estavam frente a frente. Preste atenção no que diz o texto. Tu eras o querubim, ungido para cobrir. Querubins, eles são postos em cima da arca para cobrir. E ali está a presença de Deus. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras. Preste atenção. As pedras falam de um sacerdócio. O local que estava no Santo dos Santos estava no monte da congregação, que é Jerusalém, o local do templo. Ali estava o querubim cobridor. Querubins falam de seres que guardam o trono de Deus, a presença de Deus. Eu não sei se você sabe que tudo que está sendo feito ali no tabernáculo, no templo, é uma figura daquilo que está no céu. Assim diz o texto em Hebreus, no capítulo de número 8. Preste atenção, eu vou ler com você. Verso 1, ora, a suma
do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário, preste atenção agora, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Olha o verso 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Verso 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então preste atenção, o texto aqui diz que o tabernáculo, que o templo na terra é um modelo, é uma sombra daquilo que está no céu. Aqui nós temos muitas revelações. Mas as revelações não terminam aqui, meus amigos. As revelações continuam. Por quê? Porque Jerusalém é esse local. Por isso esse local é tão disputado. Eu queria que você entendesse isso. Agora perceba comigo que em Apocalipse 21 fala de uma cidade que desce, e essa cidade, ela é a Nova Jerusalém. E essa cidade é feita de pedras, as mesmas pedras que estão no peitoral do sumo sacerdote, as mesmas pedras que estavam nesse ser em Ezequiel no capítulo 28. Repare comigo, Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 18 diz assim: e a construção do muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Alguns estudiosos, como o pastor Stone, ele diz que, na verdade, esse ser, esse Satanás, ele estava na construção dessa cidade. Mas ele foi tirado da construção e por isso ele perdeu algumas pedras. Mas eu tenho uma outra explicação para você também. A explicação é a seguinte: essas pedras, 12 pedras, eram postas no peitoral do sumo sacerdote. E o que acontecia? Cada uma dessas pedras carregavam letras hebraicas, em hebraico. E essas letras acendiam quando Deus falava com o sumo sacerdote. A tradição diz que o sumo sacerdote tinha que se virar para a tampa do propiciatório da arca, onde estavam os querubins. E então as luzes se acendiam, eram acesas, e Deus falava com o sumo sacerdote. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre Urim e Tumim. Pois bem, isso fazia parte do Urim e Tumim, que eram duas pedras que faziam com que essas pedras eram acesas e iluminadas. Deus falava com o sumo sacerdote. Agora preste atenção que só é possível saber o que Deus realmente quer quando todas as pedras estavam no peitoral do sumo sacerdote. Esse ser não tinha as 12 pedras. Isso significa que ele nunca foi completo. Eu quero parar aqui, mas eu quero convidar você para assistir a continuação desse vídeo e nós vamos continuar falando sobre o livro de Gênesis, sobre essas revelações. Eu tenho certeza que mais tarde você vai entender tudo o que está sendo dito. Eu tenho certeza que Deus vai falar mais ao seu coração. Um beijo no seu coração. Deixa aqui seu comentário de forma respeitosa. Eu respeito a sua opinião. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe grandemente.